no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o verso 19. Mateus 6, 19. E nós vamos ler até o 21. Amém? Vamos ler juntos aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Próximo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Próximo. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Amém? Pode se assentar. Amém. Senhor, fala o nosso coração nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu, desde ao longo desta semana, o Senhor ele ministrou no meu coração dentro desta palavra, e eu quero compartilhar ela com você nessa noite. E o Senhor ele ministrou ao meu coração sobre dominar ou ser dominado pelo que é material. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós já fomos ministrados tantas e tantas vezes, né? Em outros momentos, acerca da questão da prosperidade, né? Que prosperidade ela não é só prosperidade financeira, né? Mas uma prosperidade familiar, né? Uma família bem-sucedida. Nós já fomos ministrados sobre a prosperidade emocional, nós emocionalmente sermos pessoas resolvidas. Isso é prosperidade e tantas outras mais coisas, né? Mas a prosperidade, ela não está só a ver com essa questão emocional, né? Que a gente gosta muito de frisar também, para tentar às vezes até dissuadir daquilo que é o foco principal da prosperidade, que é a questão da nossa vida financeira estabilizada, que é a questão, porque, convenhamos, dizem que dinheiro não traz felicidade, realmente não traz, mas ele traz conforto, ele traz tranquilidade. Concorda? Quem aqui já atrasou um boleto e precisou desesperadamente arrumar um jeito de pagar um boleto? Todos nós, né? Nós somos brasileiros, estamos aí na luta, né? E glória a Deus por isso, porque em tudo eu dei assim, meu Deus do céu, né? Mas em tudo o Senhor nos dá graça, em tudo o Senhor está presente na nossa vida. Só que nós já fomos ministrados acerca da questão da prosperidade, e todo esse mês de agosto o Senhor vem nos ministrando acerca de nós colhermos grandes frutos. Por exemplo, a gente já leu lá em Deuteronômio 8:17. Põe para a gente, por favor, Andressa. Deuteronômio 8:17, a palavra fala assim, ó: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Próximo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Ou seja, volta lá, por favor. Ele fala, ó, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança. Ou seja, o Senhor ele está afirmando aqui através de Moisés que o povo de Israel, eles entrariam na terra, eles viveriam prosperidade naquela terra. Ele está afirmando, ele está falando assim: eu vou fazer vocês viverem prosperidade nessa terra, que é para confirmar a aliança que eu fiz com os teus pais. Ou seja, o você enriquecer na terra que o Senhor te dá, você ser bem
da igreja, ele diz: Deus pode. Fala assim: Deus pode. Isso é uma afirmação. Amém? Isso não é uma hipótese, isso é uma afirmação do apóstolo Paulo. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso para a igreja de Corinto, ele está falando acerca dos dízimos e das ofertas que eles deveriam preparar e enviar para suprimento da obra de Cristo. Enviar para Jerusalém, enviar para o próprio apóstolo Paulo, que vivia em missões em toda a Mesopotâmia, em toda a Ásia, até em Jerusalém. E ele está ministrando sobre eles e fala assim: olha, vocês fazendo isso, Deus pode fazer vocês superabundar. Por que superabundar? Porque a igreja de Corinto já era uma igreja próspera. Eles já eram. A igreja de Filipe, a dos Filipenses, a igreja dos Colossenses, eram igrejas necessitadas. Mas a igreja de Corinto era uma igreja suprida. Eles não tinham falta de nada. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve, ele fala assim: contribua também nesta graça, participem também dessa graça, para que vocês já são abundantes, vocês possam superabundar em todas as coisas, porque abundante eles já eram. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. Só que há um contrassenso quando a gente pega isso que foi falado em Deuteronômios, com isso que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, com aquilo que Jesus ele fala, que ele falou em Mateus no capítulo 6, que nós vemos, porque Jesus fala: não ajunteis para vós outros tesouros desta terra, mas ajuntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói e o ladrão não pode te roubar. Mas espera aí, que contrassenso é esse? Porque Jesus está falando para não ajuntar dinheiro na terra, mas a própria palavra de Deus, dentro da lei de Deus, que é o livro de Deuteronômios, dentro da carta escrita pelo apóstolo de Jesus Cristo, que era o apóstolo Paulo, falando que Deus pode e que Deus, Ele mesmo vai me fazer prosperar. Mas Jesus vem e fala que não é para eu ajuntar dinheiro sobre a terra. Parece que uma coisa anula a outra, só que é exatamente em cima disso que muito servo de Deus se engana e se perde no meio da sua caminhada. Por quê? Eu peguei aqui até duas versões para ficar fácil o entendimento. Eu quero ler com vocês lá em Provérbios, no capítulo 28 e o verso 22. Eu vou ler aqui em duas versões, uma que está na Nova Almeida atualizada e outra que está na Almeida corrigida fiel, para ficar claro o entendimento. Se você ficar com dúvida em um, o outro vai te esclarecer. Provérbios 28 e 22 diz assim: o ganancioso, pela Almeida atualizada, o ganancioso, ele corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Na Almeida corrigida fiel, o mesmo texto de Provérbios 28 e 22, ele está escrito: o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. E ainda para complementar, eu quero ler também em Eclesiastes 5 e o versículo 10. Olha para a gente aí, Eclesiastes, por favor. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, repite assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se falta. Fala comigo: jamais dele
se farta. E quem ama? E quem ama? A abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. E o último texto que eu quero ler com vocês, para complementar aqui isso que eu vou ministrar. 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 7. Nós vamos ler até o 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, em muitos desejos insensatos e perniciosos, maliciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aí ele completa dizendo que o amor, porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a gente consegue entender dentro de tudo isso que nós lemos, que a grande questão, o grande X dessa questão, não é o eu ter dinheiro ou não, mas o quanto que esse bem que eu tenho, às vezes não é nem dinheiro. Às vezes, sabe o que é? É aquele presente que você recebeu de uma pessoa querida, de muitos anos atrás, de uma namorada, de um namorado muito antigo, e que às vezes você guarda até hoje na tua casa. E a gente conhece pessoas que receberam esse presente lá atrás e até hoje essa pessoa guarda. Ou ela recebeu um presente de alguém, está lá guardado lá, guardado as 7 chaves, já essa uma pessoa de roupa, já está desgastada, já está com um buraco, já está tenebroso o negócio, mas está lá, guardado no guarda-roupa, não jogo fora, porque foi aquela pessoa que me deu, porque não, esse carro eu não abro mão dele, porque foi o meu primeiro carro, foi a minha primeira conquista, eu não abro mão dele, não porque isso, porque aquilo outro, e eu me apego àquilo de tal forma que se torna um Deus na minha vida. O meu desejo em enriquecer, ele é tão grande que eu não meço consequências para poder atingir o meu objetivo. Se tiver que fazer loucuras, eu faço. Se tiver que trabalhar 24 horas por dia, eu trabalho. Se tiver que passar por cima de pessoas, eu passo. Não importa, desde que eu atinja o meu objetivo. E aquilo que eu deveria ser Senhor sobre ele se torna o meu Senhor, porque a minha vida ela passa a ser voltada para aquilo, para viver então os grandes frutos. Gente, é para viver os grandes frutos, então eu vou mentir, eu vou trapacear, eu vou fazer uma arruaça para eu viver esses grandes frutos, porque o pastor falou que eu vou viver, então eu vou fazer de tudo para viver. Não importa a consequência, não importa a forma, porque os fins vão justificar os meios, e não vai. Isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Mas e aí? Então isso quer dizer que Deus quer que a gente viva em miséria? Porque o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a igreja de Corinto, para a igreja em Corinto, falou que Deus pode fazer eles superabundar em absolutamente todas, para que eles tenham sempre ampla suficiência em todas as coisas. Agora ele está
básico, o essencial, o pão nosso de cada dia que Ele vai nos dar hoje, é aquele maná que vai cair do céu todos os dias para a provisão daquele dia. Vamos ver o que a palavra do Senhor também nos diz. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5 e o verso 19. E eu vou fazer uma ministração breve, porque eu tenho certeza que vocês trabalharam hoje, deve estar tudo cansado, com sono, mas você não vai sair daqui sem ser abençoado pela palavra de Deus. Amém. Em Eclesiastes 5,19, a palavra do Senhor diz assim, ó: quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas. Quem conferiu riquezas ao homem? Deus. Foi a força dele? Foi o desejo, o ímpeto de trabalho dele? Não foi. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, se alegrar do seu trabalho. Isto é, fala assim comigo, dom de Deus. Dom de Deus. Isto é dom de Deus. Este é o dom de adquirir riquezas. A palavra de Deus, ela nos mostra vários dons, e um destes dons é o dom de adquirir riquezas. Só que quem tem o dom de adquirir riquezas, ele não trapaceia, ele não rouba, ele não mente, ele não precisa disso, porque há um dom sobre a vida. Sabe aquela pessoa que coloca a mão e tudo dá certo, tudo prospera para bem dela, toda a ideia que aquela pessoa tem é impressionante. Tem uma Mara aqui, o irmão do Isaac, sobrinho da pastora Mara, neto da presbítera Esther. Ele estava até aqui quase agora. O nome dele é Antônio Carlos. E aquele menino, ele tem um dom para tocar teclado. Ele é o professor desse menino aqui, o mestre dele. Uau! Aquele menino tem um dom para tocar teclado, que uma vez, em certa feita, eu fiquei chocado com o nível que aquele menino. Eu falei assim: esse menino não é desse planeta. Porque nós estávamos na igreja há muitos anos atrás. Eu vou falar quantos anos atrás, para vocês não saberem a minha idade. Mas ele ia tocar para as crianças dançar. E aí as crianças precisavam ensaiar e alguém precisava tocar. E ele nunca tinha ouvido aquela música na vida dele. Ele colocou a música no fone de ouvido, ele ouviu uma vez e ele fez todas as frases da música, ouvindo a música uma vez. Aí eu falei assim: menino, sai de perto de mim, senão eu vou te bater. Porque eu me matando, estudando, de tocar baixo, estudando negócio ruim. E ele ouviu uma música uma vez. O irmãos, uma vez eu falo isso hoje, até hoje eu fico com raiva. Porque é o dom que Deus colocou sobre a vida dele. Assim é a pessoa que possui o dom de adquirir riquezas. E o apóstolo Paulo ainda fala assim: ó, buscai os melhores dons. Então você quer prosperar? Fala: Senhor, me dá o dom de adquirir riquezas. E o Senhor, Ele vai te dar. Desde que o Senhor só vai te dar esse dom com uma única e exclusiva condição: no momento em que Ele enxergar aqui no teu coração, todas as riquezas e bens que virão à tua mão, não vai ser Senhor sobre a tua vida. Prosseguindo. Agora, vamos ler lá em Salmo número 127, porque Salmo não tem capítulos, Salmos têm números. Amém? Porque eles são independentes uns dos outros. Salmo número 127, versículo 2, Salomão escreve: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Por quê? Porque
que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Ele, depois dessa palavra, você vai dormir mais. E você vai deitar, você vai repousar e falar assim: Deus, eu quero dormir bem hoje, porque eu sei quando eu descansar no Senhor, eu sei que o Senhor vai agir em meu favor. Eu sei que agora eu não vou precisar me esforçar demais. Por quê? Porque eu aprendi que se eu descansar nele e crer que Ele está no controle de todas as coisas, a minha vida ela vai avançar muito mais. A minha vida vai prosperar numa velocidade que, se eu estivesse trabalhando 24 horas por dia, eu não viveria. Amém? Deus, Ele está cuidando não só, sabe, das nossas necessidades de cada dia, mas Ele quer ver a gente prosperar em absolutamente todas as coisas. E é por isso que Ele está constantemente aperfeiçoando o nosso coração, aperfeiçoando a nossa vida. Por quê? Porque quanto mais a gente se abre para viver essa palavra, para ser liberal dessa forma, para confiar dessa forma, mais Ele libera sobre a nossa vida. Senhor, eu me abri 10%, mas eu vou liberar 10%. Não, Senhor, eu consegui subir para 12%, então agora vai 12%. Senhor, eu consegui já, Senhor, ser assim, crer 20% e descansar no Senhor. Recebe 20%, recebe 50%, recebe 80%, recebe 90%, recebe 100%, recebe 110%, porque a tua vida é liberal, porque você creu, porque você confiou, porque você descansou em mim. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Amém? Em Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas, fala assim, todas, é todas não é meia, não é em parte, não é um terço ou 2 terços, todas não é nem 99%, todas, é todas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é só o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai dar o pão nosso, porque está dentro de todas. Só que Ele vai dar o pão, e Ele vai dar o ovo, o hambúrguer, o tomate, a salada, o molho especial, a batata, o refri. Eita, Isaac, segura aí, irmão, que é forte. Ele vai dar um combo, querido, isso é completo. Amém? Ele vai dar o arroz, o feijão, a salada. Ele vai dar tudo que você precisa. E ainda mais do que aquilo que você precisa. Por que Ele vai dar mais? Porque agora você está tão liberal que você vai ver o necessitado e você vai ter para abençoar. Você vai sair da condição de necessitado para provedor, para supridor. Por quê? Porque Deus enxergou um coração diferenciado em você, e alguém que Ele diz: neste eu posso confiar, neste meu filho eu posso depositar a mais na vida dele, porque ele não
posição, eles se afastaram da presença do Senhor e eles se perderam no meio do caminho. E Deus não quer que você se perca. Então, se para preservar alguém com Ele tiver que dar o pão nosso de cada dia, Ele vai dar o pão nosso de cada dia. Só que ninguém nasceu, Deus não criou ninguém para viver limitado no próprio sentimento. Deus não te criou para você viver aprisionado no teu sentimento. Amém? Quando já ministrei isso algumas vezes, mas é uma passagem que fala muito comigo. Quando Caim e Abel eles vão entregar a sua oferta ao Senhor, a palavra diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque Abel entregou sacrifício enquanto Caim entregou do fruto da terra. Era por causa disso? Não, porque a oferta de Abel era uma oferta de sacrifício, a oferta de Caim era uma oferta de manjares. A oferta dos dois se complementava, se tornava uma oferta pacífica diante do Senhor. Mas a forma como Caim entregou a oferta, porque a palavra diz que depois de um tempo ele colheu dos frutos da terra e levou para o Senhor, ou seja, uma oferta que já tinha passado o tempo dela, não era das primícias da colheita dele. Ele já tinha comido, já tinha se esbanjado, depois ele pegou o que tinha lá e levou para apresentar ao Senhor. E aí ele ficou irado. Só que é maravilhoso esse texto, porque Caim ainda não tinha matado Abel, ele só estava irado. E Deus vem para Caim, lá em Gênesis no capítulo 3, e fala assim: Caim, por que você está irado? E por que decaiu o teu semblante? Não é certo que se você proceder bem, você também será aceito? Deus está falando para Caim assim: Caim, a forma como você entregou a tua oferta, eu não sou obrigado a receber ela, porque você tem que entregar de qualquer jeito. Então volta lá, Caim, prepara uma oferta melhor, Caim, traz das primícias da tua colheita, porque aí eu vou me agradar de você e da tua oferta. Só que ele fala assim: contudo, Caim, o teu sentimento, ele é contra você, cumpre a você dominar em Caim. Caim, ele tinha a oportunidade agora de falar assim: verdade, Deus, eu vou me reposicionar, eu não vou deixar a ira me dominar, eu não vou deixar esse não que eu recebi, sabe, limitar e travar a minha vida. Eu vou expandir agora o meu sentimento, eu vou voltar lá, eu vou preparar uma oferta melhor, eu vou trazer para o Senhor, para que o Senhor possa se agradar de mim e da minha oferta. E o Senhor iria receber a ele, porque Caim não nasceu com um X nas costas. Só que não foi isso que ele fez. Ele deixou o coração dele ficar limitado, paralisado, estagnado naquele formato. E o Senhor nos chamou para expandir. Se hoje o teu sentimento é amanhã o Senhor quer que o seu sentimento ele esteja expandido. Se hoje a tua mentalidade ela só consegue absorver 1x, amanhã você vai receber 2x. Amanhã você vai expandir ainda mais. Você vai abrir teu entendimento. O Senhor vai depositar mais na tua vida e você vai crescer na presença dele. Porque você viver essa bênção glorifica ao Senhor. A tua vida prosperar glorifica ao Senhor. Então, se o Senhor ele vai acrescentar todas as coisas, como que é o parâmetro? Em Mateus 19:29, eu peguei a versão da Almeida Corrigida Fiel, que a tradução fala assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá
e herdará a vida eterna. Vamos ler aqui? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá que dá muitas vezes mais. Na tradução que eu li, da Fiel, você receberá 100 vezes mais. O que? Tudo aquilo que eu deixei. E ele fala assim: e herdará a vida eterna. Se tem esse e, significa que ele está falando de duas coisas. Se e herdará a vida eterna, significa que, além daquilo que eu vou viver na eternidade, todas essas demais coisas é para o século presente. Amém. É para a nossa vida aqui nesta terra. Amém. Então sim, Senhor, eu sou liberal, eu abro mão do meu sentimento de tal coisa, por amor ao Senhor. O Senhor fala assim: então você vai ver 100 vezes mais nessa área da tua vida. Amém. Senhor, a minha esposa não quer saber de servir, mas eu quero te servir, e mesmo ela não querendo vir, eu venho para a tua casa. Senhor fala assim: então você vai receber 100 vezes mais a minha bênção na tua família. Amém. Senhor, o meu marido não quer saber do Senhor, você vai receber 100 vezes mais se você se manter posicionado. Os meus filhos vão receber 100 vezes mais. Senhor, o meu trabalho está me roubando. Muitos anos atrás, eu trabalhava de call center, e eles me colocaram no horário que eu não conseguia ir para a igreja. Aí eu só conseguia ir para a igreja de domingo. E tinha culto todos os dias. E aí eu cheguei para o meu senhor de horário e falei assim: eu preciso fazer de horário, porque eu estou trabalhando à tarde, saindo de noite, eu não consigo ir para a igreja. Então eu preciso fazer de horário, porque eu preciso ir para a igreja. Eu falei assim: eu não vou mudar. Aí eu pedi 1, 2, 3 vezes. Eles não mudaram de horário. Na terceira vez eu voltei lá e pedi demissão. Mas você vai pedir demissão, mas você vai perder todos os direitos. Eu vou pedir demissão e eu vou perder todos os meus direitos. Durante 6 meses eu fiquei desempregado. Durante 6 meses eu e a presbiteriana, a gente ia para a igreja cedo, eu abri a igreja, orava na igreja, limpava a igreja, eu voltava para casa, tomava café da manhã, almoçava, 2 horas da tarde eu voltava para a igreja, abria o bazar da igreja, ficava a tarde inteira na igreja, voltava para casa, tomava banho e voltava para o culto de noite. Eu ia 3 vezes por dia na igreja, durante 6 meses, com exceção da quarta-feira, que eu não ia de manhã, porque era o dia que eu ia entregar currículo. Aí eu entregava o currículo, voltava para casa, ia para o bazar de tarde e ia para o culto de noite durante 6 meses. Quando completou 6 meses, eu recebi uma carta na minha casa. E aí nessa carta eu falei assim: parabéns, você foi convocado para trabalhar no Banco do Brasil. Que banco? Banco do Brasil. O senhor está pensando: nunca tive conta no Banco do Brasil? Por que eles estão mandando essa carta aqui? Eu não estou devendo nada, nunca tive cartão, nunca tive nada. Aí minha mãe falou assim: meu filho, lembra que em 2008 você prestou a prova do concurso do Banco do Brasil? Você foi lá em Santo André? Eu falei assim: eu lembro que eu fui em Santo André para a prova de concurso, mas eu já nem sei mais qual que foi, porque eu fiz 1 milhão de concursos aqui. Eu falei assim: não, era desse aí. E aí eu fui convocado e já estou há 13 anos nessa empresa. De call center, ganhando R$800 por mês. O Senhor mudou a minha sorte. Por quê? Porque o meu sentimento era: se o meu trabalho está me impedindo de realizar algo do Senhor, eu prefiro abrir mão do meu trabalho para poder realizar algo do Senhor. E o Senhor me amou. E o Senhor, isso é só um dos testemunhos que nós, cada um aqui tem. Eu tenho um para contar, tenho outros para contar, mas eu queria contar isso porque tem a ver com a palavra de Deus. A palavra que está ministrada hoje. Então, naquilo que eu estou disposto a abrir mão, nisso o Senhor ele vai me abençoar. Então o louvor do Marcelo Alegre fala assim: Senhor, eu só quero ter o que eu possa te entregar. A minha vida está no teu altar. Amém. Que a tua vida esteja no altar do Senhor. Amém. E que a tua vida esteja pronta, preparada, que tua emoção esteja preparada para abrir mão de tudo aquilo que o Senhor requerer na tua vida. Porque não vai ser para você viver miséria, vai ser para te honrar e para te colocar em patamares superiores. Só descansa nele, creia que ele está no controle de todas as coisas. Abraão, em Hebreus 11:17, diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu
Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero orar por você essa noite. Aleluia, Jesus. Eu quero que você, Louvado seja o quando eu oro por você, você coloque a tua mão no teu coração. E eu quero que você peça e coloque diante do Senhor qual é a área que você mais tem dificuldade de tirar a sua mão e deixar o Senhor agir. E eu quero que você coloque essa área agora diante do Senhor. Pode ser a sua vida emocional, pode ser a sua vida familiar, os teus filhos, tua esposa, teu marido, tua vida ministerial. Isso é muito importante, porque o Senhor ele nos chamou para um propósito. E quanto mais a gente resiste à ordenação de Deus, mais limitado é a bênção de Deus na nossa vida. Não porque Deus é limitado, mas porque nós limitamos o agir da bênção de Deus na nossa vida. Então eu quero que você coloque agora diante do Senhor qual é a área que mais é desafiadora para você. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu quero, meu Pai, orar debaixo dessa palavra pela minha vida e pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que está aqui esta noite na tua casa, meu Deus. Senhor, eu te peço, meu Pai querido, porque o Senhor sabe, meu Deus, a dificuldade que cada um de nós